assunto de hoje é vaga em creche e pré-escola. Vamos falar do primeiro relatório de monitoramento do Plano Municipal de Educação. Um material inédito no país em nível de detalhamento. Eu converso com o coordenador do Centro de Apoio da Infância e Juventude do Ministério Público de Santa Catarina, João Luiz de Carvalho Botega. Promotor, foram quase 2 anos para alcançar os números de atendimento da educação infantil no estado. Como tudo iniciou e como foi feito? Bom, a gente iniciou então em 2018 com um projeto vinculado ao Plano Geral de Atuação do Ministério Público para o biênio 2018-2019. Os promotores de justiça, as promotoras de justiça identificaram a necessidade do Ministério Público avançar na sua atuação no que diz respeito ao controle e acompanhamento da política de educação. E para isso nós então elaboramos um projeto dentro do Centro de Apoio da Infância e Juventude que diz respeito ao monitoramento dos planos municipais, estadual e nacional de educação naquilo que está na órbita de atuação do Ministério Público. Este projeto então se iniciou com a catalogação dos 295 planos municipais de educação que existem em cada um dos municípios aqui do estado, o estabelecimento de parcerias com diversos órgãos, e aí gostaria de destacar a parceria que nós temos com o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e com o Ministério Público de Contas de Santa Catarina, que gerou então uma base de dados fidedigna, né, que nós conseguimos então levar esses dados para painéis de dados em plataformas de business intelligence que permitem então a identificação e o acompanhamento do esforço dos gestores, né? Nós temos um diagnóstico preciso no que diz respeito ao cumprimento da meta 1 do Plano Municipal de Educação de todos os municípios do estado, e a partir disso então geramos os relatórios que agora estão disponíveis para a sociedade, e com isso demos o primeiro passo de muitos que virão ainda no que diz respeito ao controle dos planos de educação. O relatório atual aponta o cumprimento da meta 1 dos planos municipais de educação, conforme prevê o Plano Nacional de Educação. Primeiramente, o que prevê o Plano Nacional de Educação? Bom, o Plano Nacional de Educação foi a estratégia identificada pelo Estado brasileiro para que a gente tivesse, de fato, um planejamento estruturado da política de educação para todo o país durante 10 anos. Né? Então, o Plano Nacional prevê 20 metas, que dentro dessas 20 metas, cada uma das metas tem as suas estratégias, e essas metas abrangem desde acesso à creche e pré-escola, que é a meta 1, mas também toca em outros assuntos como o ensino fundamental, que é a meta 2, ensino médio, a meta 3, a alfabetização da idade certa, que é a meta 5, ensino em tempo integral, meta 6, qualidade do ensino, que é a meta 7, e vai até a meta 20, que é o financiamento da política de educação em todo o país. Logo depois, né, os estados e os municípios também foram instados a elaborar os seus planos subnacionais, né, que é o plano estadual e são os planos municipais de educação. Estes planos eles devem estar em consonância com o Plano Nacional de Educação. Para que a gente consiga atingir as metas nacionalmente, a gente precisa que os municípios e os estados cumpram as metas alinhadas ao Plano Nacional de Educação. O Plano de Educação hoje é o principal documento de planejamento da política de educação em todo o país. Ele é um plano que tem vigência por 10 anos, foi aprovado em 2015 em Santa Catarina, nos municípios aqui de Santa Catarina, portanto vai vigorar até 2025. E por isso que ele é um plano que não é um plano de governo, né? Ele não está vinculado a apenas um prefeito, um governador, justamente porque o prazo de validade dele transcende apenas um mandato, ou mesmo 2 mandatos de um governador ou de um prefeito. Ele tem metas que devem ser atingidas em um decênio. E por isso que nós compreendemos que é tão importante fazer esse acompanhamento desde já, para que a gente não chegue lá em 2025, olhe para trás e veja que não cumprimos os planos municipais de educação. A gente quer chegar em 2025 com os planos cumpridos. E para isso o monitoramento, avaliação e acompanhamento deve ser feito desde logo, tanto pelo Ministério Público, pelos órgãos de controle, mas também pela sociedade como um todo. E por isso que a gente lançou os relatórios com relação à meta 1. Promotor, e o que seria a meta 1? Bom, a meta 1 do Plano Nacional de Educação e também dos planos municipais de educação que devem guardar consonância com o Plano Nacional, ela é dividida em 2 partes. A primeira dela trata da universalização da pré-escola, ou seja, crianças de 4 a 5 anos.
A meta era até 2016, ou seja, uma meta que já está vencida. Até 2016, todas as crianças de 4 a 5 anos deveriam estar matriculadas e frequentando a pré-escola. A segunda parte da meta diz respeito à creche, crianças de 0 a 3 anos. O Plano Nacional de Educação estabelece que até 2025, metade, 50% dessas crianças devem estar matriculadas e frequentando a creche. Os planos municipais de educação, que devem guardar consonância, como eu disse, com o Plano Nacional de Educação, podem estabelecer percentuais diferentes no que diz respeito à creche, desde que superiores à meta do Plano Nacional. Ou seja, o município pode colocar, por exemplo, 60%, 70%, até se recomenda que coloque, a partir do diagnóstico, do levantamento do número de crianças que existem no seu território e do número de crianças que estão matriculadas. Então, os planos municipais de educação partem do mínimo de 50%, mas podem e devem, na verdade, avançar, sobretudo naqueles municípios que já cumpriram a sua meta 1, né, na segunda parte, que eles possam então aumentar o número de crianças matriculadas na creche por meio do aumento também da proporção prevista no seu plano municipal de educação. Bom, e constitucionalmente, o que é a obrigação dos municípios? Bom, na escala, né, de repartição de competências prevista na Constituição Federal, compete ao município uma série de atribuições, mas em especial a educação infantil, que compreende então a primeira etapa da escolarização das crianças e adolescentes que residem no país, que diz respeito então à creche de 0 a 3 anos e a pré-escola de 4 a 5 anos. Os municípios então, eles têm a obrigação de ofertar essas vagas para as crianças de 0 a 3 anos, e lembrando então que se trata de uma opção dos pais de matricularem ou não as crianças na creche, mas o município tem a obrigação de oferecer as vagas em número suficiente e qualidade adequada. E na pré-escola nós tratamos então de obrigação. É obrigatório que os pais matriculem os seus filhos na escola e que o município forneça as vagas em número suficiente e em qualidade adequada para essas crianças. E aí eu reforço também que o cumprimento da meta 1 do Plano Municipal de Educação não se esgota apenas no número de vagas criadas pelo município, mas sim no cumprimento das estratégias que estão previstas no próprio Plano Municipal, alinhados à meta 1 do Plano Municipal de Educação, que vai tratar, por exemplo, da qualificação do atendimento, que vai tratar da ampliação da carga horária, que a gente avance no número de vagas em período integral, e vai tratar também da busca ativa dessas crianças que o município deve fazer para garantir, então, o acesso dessas crianças à creche e à pré-escola. Promotor, então, para a gente dar seguimento, pergunto antes para o senhor o que é a busca ativa. Bom, para o atingimento da meta, a meta 1 dos planos municipais de educação, está previsto nos planos uma série de estratégias para que isso seja possível de acontecer. Uma das estratégias mais importantes é a busca ativa das crianças que estão fora da escola, fora da creche, fora da pré-escola, e que o município tem a obrigação de executar. A busca ativa, ela pode ser feita de várias formas, de formas inclusive que não onerem o município de maneira excessiva, por meio da articulação entre as políticas de educação, de assistência social e de saúde, para que a gente possa buscar então essas crianças que estão excluídas do processo de escolarização, e que essas vagas sejam oferecidas a essas famílias que, no que diz respeito à creche, podem optar ou não pela matrícula, e no que diz respeito à pré-escola, nós estamos então falando de obrigação dos pais em matricular. A ideia da busca ativa então é inverter a lógica, né? Nós não trabalhamos mais apenas com as pessoas que procuram o município para matricular as crianças, mas é o Estado, né, brasileiro, no lato sensu, o município buscando essas famílias para oferecer as vagas. Isso é muito importante porque nos planos nós trabalhamos, nos nossos relatórios, com taxa de atendimento e não com demanda manifesta dos municípios. Promotor, e quais os números de vagas aqui para o Estado, tanto para a creche quanto para a pré-escola? Bom, a partir desses levantamentos que nós fizemos, então, nós chegamos a 2 números que são pontos de partida, na verdade, né, para a discussão do tema na sociedade e também nos espaços de controle social. Com relação à creche, no ano de 2018, nós tínhamos um déficit de 43.322 vagas para serem criadas até 2025.
E na pré-escola são 27.226 crianças que já deveriam estar matriculadas, porque a meta venceu em 2016, e que ainda estavam fora da escola no ano de 2018. Este relatório ele então mede o esforço do gestor de 2015 até 2018 e será atualizado anualmente com os dados publicados pelo censo escolar. O que é importante destacar desses números, né? Primeiro que a gente percebeu, identificou uma grande desigualdade entre os municípios no estado. Esse número é um número geral, né, em todo o estado, mas nós temos divergências entre municípios do mesmo porte, entre municípios com condições econômicas semelhantes, e que identificamos então que houve um esforço maior de alguns gestores, de alguns prefeitos, de alguns secretários, para o atingimento das metas do seu plano municipal de educação, e por isso eles apresentam números melhores, né? E há outros municípios, inclusive municípios de pequeno e médio porte, que ainda estão muito aquém do cumprimento da meta do plano municipal de educação. Por isso é importante que o cidadão identifique no seu município, em cada um dos municípios, qual foi o esforço e qual está sendo o esforço do seu gestor para o atingimento das metas do plano municipal de educação. E é importante ressaltar também que nós estamos trabalhando aqui com taxa de atendimento, taxa líquida de atendimento, calculada então com base no número de habitantes no município, na faixa etária de 0 a 3 e de 4 a 5 anos, e o número de vagas disponíveis declaradas pelo município no censo escolar. Nós não trabalhamos aqui com demanda manifesta. A demanda manifesta são aquelas famílias que procuram o município e geram, em muitos municípios, as filas de espera. Este dado é um dado relevante, mas não é o dado, não é a base utilizada pelo Plano Nacional e pelos planos municipais de educação. Nós estamos olhando para toda a população existente no território e calculando, então, o percentual em cima de toda a população, e não apenas daquelas famílias que procuram. Bom, o material elaborado pelo Ministério Público em parceria com o Tribunal de Contas e com o Ministério Público de Contas está disponível para consulta. Qual o ganho para a sociedade? Bom, este relatório que nós lançamos, ele é o mais aprofundado e mais amplo também em nível de detalhamento no país, né, com relação ao cumprimento da meta 1 dos planos de educação. Qualquer cidadão hoje em Santa Catarina pode consultar a situação, o diagnóstico do cumprimento da meta 1 do seu plano municipal de educação no seu município, identificando o esforço que o gestor tem feito nos últimos 4 anos, 2015, 2016, 2017 e 2018, e também identificando o número de vagas que devem ser criadas pelo município até 2025 na creche, ou que já deveria ter sido criada até 2016 na pré-escola. É muito importante que as pessoas consultem então a situação do seu município para que a gente consiga recolocar na centralidade da pauta da política pública de educação o acompanhamento e o cumprimento dos planos municipais de educação, para que a gente garanta então uma educação pública gratuita e de qualidade para todas as crianças aqui de Santa Catarina. Bom, diante dos fatos, como é que o MP vai atuar para que as políticas públicas sejam baseadas nestes números e que lá na frente possam alcançar bons resultados para a sociedade? Bom, esse é um esforço então do Ministério Público para que a gente construa as políticas públicas com base em evidências, né? Que a gente tenha os dados identificados e a partir deles projetemos então o alcance e a qualificação das políticas públicas. É muito importante ressaltar que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica no país, e ela é um momento muito importante porque ali se desenvolvem as primeiras capacidades psicomotoras, as primeiras capacidades de linguagem, de abstração dessa criança, e por isso que todas as evidências científicas e empíricas que nós temos demonstram a importância de uma educação infantil de qualidade para que a gente consiga alcançar também melhores resultados no que diz respeito ao ensino fundamental, ao ensino médio e assim por diante. Nós temos que reconhecer que a política de educação como um todo ela é fundamental para o desenvolvimento sustentável do país. Não há nenhuma possibilidade de o Brasil se desenvolver, isso olhando para as experiências internacionais, sem uma educação pública gratuita e de qualidade. E tudo isso se inicia na primeira etapa, que é a educação infantil.
Então esse esforço institucional do Ministério Público é para prover a sociedade, prover os gestores e também as promotorias de justiça com esses dados, para que a partir deles a gente consiga avançar então nas políticas públicas de maneira segura, de maneira eficiente, melhorando a gestão pública e também identificando a necessidade de maiores investimentos e de priorização dos investimentos na área da educação. Bom, e por fim, o que vai ser encaminhado aos prefeitos dos municípios? Bom, a partir de agora, então, com base nesses dados, nesse relatório que foi produzido, ele será encaminhado, esse documento, a todas as promotorias de justiça da infância e juventude do Estado, e a partir deste encaminhamento, seguirá, então, uma recomendação aos prefeitos municipais para que a gente consiga, então, avançar no que diz respeito à meta 1, nesse momento, né? Futuramente outras metas serão também objetos de relatório, mas nesse momento com relação à meta 1, e essa recomendação ela está então centrada em 3 eixos. O primeiro deles é a prioridade e a vinculação orçamentária do município com relação à meta 1 e as estratégias do Plano Municipal de Educação. A gente sabe que sem recursos não se faz política pública. Então, nós entendemos, e com base nos princípios constitucionais, no princípio da prioridade absoluta prevista na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente, que os municípios não podem utilizar os recursos públicos com áreas não prioritárias, enquanto a gente tem ainda 43 mil crianças fora da creche, 27 mil crianças fora da pré-escola. Então, para isso, nós precisamos que os planos entrem nos orçamentos dos municípios e que haja uma aderência entre aquilo que está previsto no plano, que não pode ficar na gaveta, e aquilo que está previsto no orçamento do município para ser executado naquele ano. A gente não quer chegar lá em 2025 e olhar para trás e identificar o descumprimento das metas. A gente tem que atuar neste momento, hoje, para que se garanta a prioridade absoluta das crianças e adolescentes no orçamento. Esse é o primeiro eixo. O segundo eixo diz respeito ao planejamento do município para o cumprimento das estratégias previstas nos planos de educação. As estratégias, na verdade, são o motor do cumprimento da meta, no caso da meta 1 do Plano Municipal de Educação. Então é muito importante que o município se organize no seu planejamento com base nos princípios constitucionais da eficiência, da impessoalidade e da legalidade, para que a gente consiga, a partir de agora, elaborar os planejamentos específicos para cada uma das estratégias e, com isso, conseguir alcançar o cumprimento da meta. Esse é o segundo eixo. O terceiro eixo é a partir do paradigma do Ministério Público Resolutivo, uma estratégia de diálogo, de negociação com o gestor, não de enfrentamento, não uma estratégia de apontar dedos, mas sim de construir conjuntamente com o gestor, com o prefeito, com o secretário de Educação, com o secretário de Finanças, com a Câmara de Vereadores, com o Conselho Municipal de Educação. Então a gente está sugerindo uma construção de uma mesa de diálogo entre todos esses atores, que se reúna periodicamente para identificar então como está a execução orçamentária do município. De fato, nós estamos priorizando as crianças e adolescentes no nosso orçamento? Como está o acompanhamento, o andamento das estratégias planejadas, naquele planejamento que foi feito no eixo 2, como está sendo feita essa execução desse planejamento no município? Para que a gente consiga, então, fazer a avaliação, o acompanhamento, o monitoramento do cumprimento das metas do plano de educação. Certo. Agradeço a entrevista. Conversei então com o coordenador do Centro de Apoio da Infância e Juventude do Ministério Público de Santa Catarina, João Luiz de Carvalho Botega.